A vida humana não é simples. Muito pelo contrário, ela é dolorosamente complexa. Além dos altos e baixos, das vitórias e derrotas que fazem parte da vida de todos nós, o ser humano, diferente dos outros animais, é capaz de questionar, de indagar a respeito do universo, a respeito de nós mesmos e, principalmente, a respeito do nosso papel dentro desse universo. Esse questionamento levanta um grande número de questões, às quais frequentemente nós não temos resposta. Só que, além da nossa capacidade de questionar, nós temos também consciência de que nós iremos morrer. Nós temos consciência de que esta vida, de que esta experiência aqui é breve e passageira. E para piorar, nós temos consciência de que o passado, de que aquilo que já se foi, não voltará mais, e de que o futuro é incerto e incontrolável. Então, juntando tudo isso, juntando a capacidade de questionar, a consciência sobre a própria morte, a consciência sobre a própria finitude e o conhecimento de que o passado é irreversível e o futuro é incontrolável, então é inevitável que nós, seres humanos, sejamos frequentemente invadidos por medos e angústias. Medo de talvez não estar vivendo a vida da melhor forma. Angústia por sentir que os anos estão se passando e talvez nós não estejamos investindo nosso tempo da maneira mais inteligente e prudente. Isso tudo não é novidade. Há milênios o ser humano se preocupa com essas questões. Há milênios o ser humano busca caminhos que nos permitam aprender a mais importante das lições: como conduzir as nossas vidas. De que modo nós podemos viver para nos livrar das angústias e sofrimentos que a vida nos traz. Dentro do pensamento ocidental, os gregos propuseram um modo de vida, um jeito de viver que tem como objetivo justamente oferecer caminhos para a salvação desses medos e angústias. Esse modo de vida é conhecido como filosofia, e é sobre isso que eu falarei hoje. Nos dias de hoje, eu me dedico ao campo das neurociências e também da ciência psicológica, ou seja, eu estudo as relações entre mente, cérebro e comportamento. Devido a isso, muita gente me pergunta por que eu tenho tanto carinho pela filosofia. Por que eu me preocupo tanto em trazer sempre o pensamento filosófico à tona, em sempre fazer conexões entre a filosofia e a ciência. Muita gente não sabe que a origem dos estudos que me levaram à carreira de professor foi justamente na filosofia. Foi a partir dela que surgiram meus interesses pela mente humana e pelo funcionamento do cérebro. É curioso que, atualmente, alguns cientistas estejam dizendo que a filosofia está morta, ou então que a filosofia é desnecessária. É justamente isso que o grande astrofísico e cosmólogo Stephen Hawking disse em um de seus mais recentes livros. Eu, respeitosamente e humildemente, discordo. Não é à toa que eu escrevi um livro junto com um professor de filosofia que esta semana já estará nas livrarias. E não é à toa que eu estou agora gravando esse vídeo. A ideia de um homem culto, ou de uma mulher culta no Brasil, ou como se diz coloquialmente, a ideia de uma pessoa com cultura, ela geralmente irá envolver um bom conhecimento da língua portuguesa, algum conhecimento da história do Brasil e talvez um mínimo conhecimento sobre matemática, biologia e física. Eu digo isso porque, se por acaso você for ignorante em relação à língua portuguesa ou à história do Brasil, você poderá ser chamado de pessoa não culta, ou então de uma pessoa sem cultura. Mas veja que se você não sabe absolutamente nada sobre as ideias de Platão, Aristóteles e de Descartes, por exemplo, provavelmente ninguém dirá que especificamente por isso você é uma pessoa sem cultura. Então, voltando ao que eu disse antes, as pessoas me perguntam por que eu valorizo tanto a filosofia. Porque eu sempre trago o pensamento filosófico, mesmo quando eu estou ministrando aulas e palestras sobre o funcionamento do cérebro. E a primeira razão para isso é que a filosofia é a base de muita coisa que compõe a nossa cultura. Ou seja, sem a filosofia é literalmente impossível você compreender o mundo em que nós vivemos, simplesmente porque quase todos os pensamentos, convicções, valores e visões de mundo que as pessoas têm hoje em dia, quase todos tiveram origem na história do pensamento filosófico. Por exemplo, você já deve ter conhecido pessoas que são constantemente preocupadas, pessoas que vivem antecipando a infelicidade, se preocupando com a catástrofe, como, por exemplo, a perda de um emprego, um acidente, uma doença, a perda de um amor e por aí vai. E também você já deve ter conhecido pessoas que vivem na mais plena despreocupação.
Pessoas que consideram a preocupação um grande desperdício da nossa energia. Será que essas pessoas sabem que esses dois jeitos de viver, que esses dois jeitos de enxergar a vida e viver no mundo, têm as suas raízes no pensamento filosófico e que eles já foram explorados e estudados em profundidade por pensadores lá na Grécia Antiga? Se você acredita que a meritocracia é mais virtuosa do que a aristocracia, se você acredita que nós devemos nos apegar ou nos desapegar das coisas e das pessoas, se você acredita que nós devemos amar os animais não humanos, se você acredita que a felicidade vem quando você se desconecta da sociedade e se reconecta com a natureza, saiba então que todas essas e muitas outras opções de vida são fruto de profundos estudos filosóficos e foram objetos de investigação filosófica muito antes de se tornarem opiniões oferecidas no cardápio de opções da vida que nós vivemos hoje em sociedade. Então, eis aí uma primeira razão para nós falarmos da filosofia. As raízes da nossa cultura estão mergulhadas no pensamento filosófico e me parece errado desconsiderar esse pensamento naquilo ou naqueles que nós chamamos de cultos na sociedade brasileira. Nós poderíamos até problematizar e criticar a ideia de culto ser um adjetivo, e a antropologia é responsável por reflexões muito interessantes a esse respeito. Mas, como o tema de hoje é a filosofia, nós vamos deixar isso para um outro vídeo. Nós compreendemos então a primeira razão para estudar a filosofia. Ela está na raiz da nossa cultura e, por isso mesmo, ela é importantíssima para nós compreendermos o mundo em que nós vivemos. Mas essa não é a única razão. Existe uma segunda razão e é ela que eu vou explorar nesse vídeo de hoje. A filosofia pode nos oferecer ideias que nos permitem aprender a viver uma vida melhor e mais livre. Ou talvez uma vida menos ruim e aprisionada do que nós viveríamos sem ela. Em outras palavras, a filosofia nos permite encontrar elementos para nós vencermos os medos que paralisam as nossas vidas, que nos mantêm presos e angustiados a vidas que não valem a pena. Nas palavras do filósofo francês Luc Ferry, aprender a viver, aprender a não mais temer em vão as diferentes faces da morte, ou simplesmente a superar a banalidade da vida cotidiana, o tédio, o tempo que passa, já era o principal objetivo das escolas da antiguidade grega. A mensagem delas merece ser ouvida, pois, diferentemente do que acontece na história das ciências, as filosofias do passado ainda nos falam. Veja que ideia interessante. Diferentemente do que acontece na história das ciências, as filosofias do passado ainda falam conosco. Quando uma teoria científica se mostra falsa, é muito comum que, depois de algum tempo, ela simplesmente desapareça ou, no mínimo, se torne bastante sumida, presente apenas no interesse de alguns estudiosos mais eruditos e também, obviamente, nos historiadores da ciência. Um perfeito exemplo disso é a frenologia, que já foi considerada ciência e envolvia medir as protuberâncias do crânio humano, porque, de acordo com os frenologistas, essas protuberâncias permitiam mapear a personalidade do indivíduo com precisão. Aliás, às vezes nós deixamos um mapa frenológico aqui na mesa durante os vídeos, e é ele que você está vendo aqui atrás agora. Mas, como eu falei isso, eu vou tirar o mapa frenológico dali, senão você vai parar de prestar atenção em mim e vai ficar olhando para ele o tempo inteiro. Ora, hoje nós sabemos que a frenologia estava completamente errada e que as protuberâncias do crânio não têm absolutamente nenhuma relação com a personalidade. Então, na faculdade de psicologia ou medicina hoje em dia, onde você estudará a frenologia? Somente na aula de História da Ciência ou na introdução de uma disciplina de neuroanatomia. Ninguém, em sã consciência nos dias de hoje, mergulha em livros de frenologia para estudar os seus princípios e aplicá-los à vida cotidiana. E não é à toa que não existem cadeiras de frenologia nas universidades de psicologia e de medicina. Isso é muito comum na ciência. Nós superamos as ideias que não sobrevivem às observações e experimentações científicas e seguimos o caminho com ideias novas. Mas veja que isso não é tão verdade na filosofia. Por mais que, obviamente, a biologia e a física de Aristóteles tenham, sim, sido superadas, afinal, são dimensões essencialmente científicas, o pensamento de Aristóteles como um todo ainda pode ser estudado em profundidade e as suas ideias ainda podem ajudar a iluminar questões atuais, a entender a vida humana nos dias de hoje. E isso tudo nos leva, então, a duas questões. A primeira é óbvia, e não é por isso que é menos importante. O que é a filosofia?
E a segunda é consequência da primeira. Qual é a diferença entre filosofia e ciência? A partir de agora, eu tentarei responder essas duas questões. Não existe uma resposta única para a pergunta o que é a filosofia. Essa, aliás, é uma das questões mais controversas dentro da própria filosofia e muitos pensadores terão respostas diferentes. Mas é comum você ouvir de professores de filosofia a seguinte resposta, ou algo parecido com ela. A filosofia é uma arte da reflexão. É um método de pensamento rigoroso que tem por objetivo a formação de um espírito crítico e da autonomia humana, enraizada em uma atitude de questionamento constante. Veja que coisa bonita. De fato, parece uma definição muito rica e muito valiosa, mas existe um problema muito sério nessa definição. É óbvio que tudo isso é necessário em filosofia, mas perceba que a reflexão e o questionamento fazem parte de quase todos os campos do conhecimento. Um artista reflete ao construir suas obras e divulgá-las. Engenheiros, físicos e matemáticos estão constantemente questionando a respeito da natureza das coisas. Professores de história e geografia devem adotar métodos de pensamento muito rigorosos para formar o espírito crítico e a autonomia intelectual dos seus alunos. Veja, então, que essa definição que eu dei de filosofia é muito generalista. Ela se aplica a quase todos os campos do conhecimento humano. E é talvez por isso que alguns cientistas dizem que a filosofia é desnecessária, porque eles acreditam que essa é a definição do que é a filosofia e, portanto, que a filosofia não tem nenhuma especificidade, que a filosofia não tem nada que faça valer a sua existência, pois aquilo que ela propõe é algo que já se encontra em outros campos do conhecimento. Então, nós precisamos sair desse lugar comum para tentar buscar uma definição de filosofia mais precisa, que nos permita enxergar seu valor e decidir então se ela vale a pena ou não. E para isso, nós começaremos com uma constatação que parece óbvia, mas que é central no pensamento filosófico. O ser humano é mortal. O ser humano é um ser finito, é um ser limitado no espaço e no tempo. E mesmo que você acredite que há uma vida depois dessa, você não pode negar que esta vida aqui que nós estamos vivendo agora é finita, limitada no espaço e no tempo. É claro que isso não é uma prerrogativa exclusivamente humana. É claro que todos os seres vivos do planeta são mortais, finitos e limitados no espaço e no tempo. Mas acontece que o ser humano, aparentemente, é o único animal capaz de refletir profundamente sobre essas limitações. É errado dizer que o ser humano é o único animal que possui consciência de sua própria morte. Isso ainda é muito dito por filósofos, mas as observações científicas nos dias de hoje nos mostram que diversos outros animais possuem essa consciência. E observações recentes indicam que outros animais, como os chimpanzés, por exemplo, possuem até rituais de luto, semelhantes ao nosso velório. Apesar disso, a profundidade da consciência humana a respeito da nossa própria finitude ainda é, aparentemente, exclusiva à nossa espécie. Todos nós sabemos que a morte é uma realidade e que nós morreremos e que morrerão também aqueles que nós amamos. E isso, é claro, traz toda uma série de problemas. Afinal, devido a isso, é inevitável que a gente se ponha a pensar sobre o significado da vida. É inevitável pensar de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. É obviamente por esses questionamentos que muitos seres humanos se voltam à religião, em busca de salvação das angústias derivadas desses grandes questionamentos. E preste atenção nessa palavra, salvação. E perceba que ela deriva de um verbo, salvar, um verbo que só faz sentido se possuir um objeto, ou seja, salvação é sempre a salvação de algo. Quando nós somos salvos de alguma coisa que nos aconteceu, de alguma coisa que nos ameaçava. E o que nos ameaça a ponto de nós buscarmos a salvação das religiões? Ora, eu já dei essa resposta agora há pouco. É a angústia da finitude, o medo da morte. Não é à toa que a maioria das religiões propõem uma vida após a morte, uma vida eterna ao lado das nossas pessoas amadas, dos nossos pais, dos nossos filhos, esposos e esposas. Veja, por exemplo, o cristianismo. No Evangelho de João, Jesus vive a experiência da morte de um amigo muito querido, o Lázaro. E, como qualquer um de nós faria nessa situação, Jesus chora. Ele vive essa experiência dolorosa, essa experiência excruciante da separação, da perda de uma pessoa amada. Eu expliquei em nosso vídeo chamado A Dor do Coração Partido o que acontece em nossos cérebros quando nós passamos por isso.
E se você lembra desse vídeo, você sabe que a dor da separação é uma dor real e muito intensa. No entanto, diferentemente de nós, Jesus tem o poder de ressuscitar o amigo. E ele ressuscita Lázaro para mostrar que o amor é mais forte do que a morte. E essa, no fim das contas, é a mensagem central do cristianismo. A morte, para quem ama, a morte, para quem ama de verdade, para quem tem amor e confiança no Cristo, ela é apenas uma passagem. Para quem tem fé e amor, é possível alcançar a imortalidade. O cristianismo é, na sua raiz, uma doutrina do amor. De um tipo de amor que os gregos chamavam de ágape, e que talvez no futuro eu grave um vídeo a respeito. Mas veja, no fim das contas, que esse tipo de salvação nos traz um enorme conforto. Afinal, não é isso que muitos de nós queremos? Poder viver sempre ao lado das pessoas que nós amamos, não perder jamais aqueles que são importantes para nós? Esse paralelo entre religião e filosofia é muito importante, e daqui a pouco você irá entender que tanto a filosofia quanto a religião partem de um mesmo problema, mas propõem caminhos diferentes como solução. Esse problema é o já mencionado medo da morte, o medo da finitude. E é claro que, nesse momento, muitos de vocês estão pensando: eu não tenho medo da morte. Ora, se você não tem medo da morte, isso só pode ser possível por 3 razões. Número 1. Você é religioso ou praticante de algum tipo de espiritualidade que te faz acreditar que esta vida não acaba aqui. Número 2. Você pode até mesmo ser ateu, mas já não tem medo da morte porque você é um sábio, como foi Sócrates, por exemplo. Ou número 3, que provavelmente é a resposta certa, você está interpretando morte apenas como o fim da vida. Apenas como a morte carnal, quando nosso cérebro deixa de funcionar e nós somos declarados mortos pela medicina e pela sociedade. Mas é aí que entra uma questão importantíssima. A morte não é só isso. A morte, aqui na nossa reflexão de hoje, é algo muito mais amplo. Algo que possui garras muito mais longas que se estendem para todos os cantos da vida humana. Ou seja, a morte está mergulhada em nossas vidas, presente em nosso cotidiano diariamente. E eu não estou falando apenas da morte de outras pessoas que não nós mesmos. Afinal, não é todo dia que morre alguém próximo a nós. Eu estou falando de um outro tipo de morte, de um outro tipo de finitude. Eu estou falando das coisas que morrem e que não voltam mais, que podem, é claro, ser as pessoas, mas que podem também ser muitas outras coisas da vida. A morte não é apenas o fim da vida, mas sim tudo aquilo que é irreversível e incontrolável. Tudo aquilo que não tem mais volta. Tudo aquilo que deixa de existir e não retorna mais. Ou mesmo aquilo que não existe ainda e nós não sabemos se virá a existir. A morte é o corvo de Edgar Allan Poe, que vive empoleirado na janela sussurrando constantemente: Nevermore, nevermore, nunca mais. Pare para pensar. Se você é adulto, sua infância já se foi. Ela nunca mais voltará. Você nunca mais terá a sensação de dar um primeiro beijo. Você nunca mais saberá o que é se apaixonar perdidamente pela primeira vez. Você nunca mais saberá como é a sensação de comer pela primeira vez o seu prato favorito. Imagine agora o seu filme predileto, ou o seu seriado predileto, ou o seu jogo de videogame predileto. Você nunca mais terá a sensação de experienciar esse filme ou esse jogo pela primeira vez. E a cada nova vez que você assiste ao filme ou joga o jogo, você está inexoravelmente revivendo uma experiência que nunca será igual à primeira, e nem à segunda e nem à terceira. Afinal, essas experiências anteriores já se foram. Elas, nesse sentido, já morreram. Essas experiências estão vivas apenas em nossa memória, de modo que o único controle que nós temos sobre elas talvez seja a capacidade de lembrá-las. Mas acontece que, frequentemente, as memórias estão fora do nosso controle e nós nos pegamos lembrando de coisas que nós não desejamos lembrar. Ou então, estamos saudosos por coisas que já se foram e que, independentemente das nossas vontades, não voltarão mais. Quantos de vocês já não desejaram apagar a memória para viver novamente uma experiência? Para ter novamente a sensação de uma experiência pela primeira vez? Ou então, o que é muito pior, quantos de vocês não desejam apagar a memória de um evento triste, de um acontecimento traumático da vida que te entristece até hoje? Cronos, o deus tempo dos gregos, o deus que representa o tempo na mitologia grega, ele devora tudo e todos. O tempo mata, segundo a segundo, as coisas que não voltarão mais. E não para por aí. Se o tempo, se Cronos devora tudo,
Isso significa que nós estaremos permanentemente angustiados com a passagem do tempo, antecipando aquilo que vai acontecer no futuro com medo do amanhã. Afinal, uma vez que o dia de amanhã chegue, não há o que fazer. Esse amanhã estará morto logo depois, ele não terá volta e ele não poderá ser vivido novamente. Isso tudo significa que o futuro está morto duas vezes. Em primeiro lugar, o futuro é morto por definição. Afinal, ele ainda não existe e, devido a isso, ele está completamente fora do nosso controle. E quando ele acontece, aliás, muito frequentemente, é de maneira diferente daquilo que nós esperávamos. Existem vários estudos demonstrando que a capacidade humana de prever o futuro, mesmo a capacidade de experts, como economistas e cientistas políticos, por exemplo, diversos estudos demonstram que essa capacidade é péssima. Ou seja, o futuro é, por natureza, inesperado e incontrolável. E, portanto, esse futuro que nós imaginamos em nossa cabeça é morto e provavelmente nunca virá à vida. Ele nunca virá a se tornar presente. Mas quando o futuro real, não esse da nossa cabeça, quando o futuro real se torna presente, ele logo depois morrerá novamente, enterrado no passado que nós não podemos reviver e que, igualmente, está totalmente fora do nosso controle. Talvez por isso o futuro seja a raiz da ansiedade. Veja que a ansiedade, um mal tão comum nos dias de hoje, é algo intimamente ligado a essa inexorabilidade do tempo, a essa inevitabilidade da passagem do tempo. De fato, pacientes com lesões cerebrais que impedem eles de pensar sobre o futuro simplesmente não apresentam ansiedades. Pare para pensar, se você fosse incapaz de pensar sobre o futuro, você ficaria ansioso pelo quê? Aliás, um nome de um ótimo livro sobre ansiedade é Zebras Não Têm Úlceras, do grande neurocientista Robert Sapolsky. E ele explica nesse livro justamente a incapacidade de zebras pensarem sobre o futuro como fazem os seres humanos. Afinal, a ansiedade é um sentimento de antecipação negativa do futuro. Claro, nós não devemos confundir as coisas. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno neuropsiquiátrico muito sério e perigoso. Mas saindo da esfera do transtorno, a maioria de nós vive algum tipo de ansiedade no dia a dia. A ansiedade que nos corrói e suga nossas energias. Seja porque nós temos uma reunião importante, ou um encontro amoroso, ou um dia difícil de trabalho pela frente, ou mesmo porque nós estamos na expectativa do show de uma banda ou músico que nós gostamos muito. A ansiedade é coadjuvante e até mesmo protagonista da vida da maioria de nós. E veja que, com base no que nós falamos até agora, nós poderíamos dar outro nome à ansiedade: medo da morte, medo do irreversível, medo do incontrolável, angústia por não poder reviver o passado ou por não ter controle e conhecimento sobre o futuro. Mas o que isso tudo tem a ver com a religião e com a filosofia? Pois bem, a resposta é óbvia. Tanto a filosofia quanto a religião são modos de vida. São jeitos de viver que buscam nos oferecer salvação para esse medo da morte. Lembrando sempre que eu estou usando o conceito de morte que eu acabei de explicar, o conceito amplo de morte como aquilo que é irreversível e incontrolável. É desse medo da morte que os gregos falavam quando eles inventaram esse negócio chamado filosofia. E aqui eu quero destacar uma questão importante. Tanto a religião quanto a filosofia são modos de vida, são jeitos de conduzir a vida. Isso significa que a religião e a filosofia não são disciplinas escolares. Elas não são meras matérias que nós podemos aprender na escola. É óbvio que nós podemos estudar a filosofia ou a religião. É óbvio que nós podemos nos tornar estudiosos, eruditos e especialistas em filosofia ou religião. Mas se você estudar muito a Bíblia, compreendendo cada uma de suas passagens e ensinamentos, e apesar disso, você não viver de acordo com esses ensinamentos, você não será um cristão de fato. E nós podemos dizer o mesmo para o islamismo, para o budismo e para o judaísmo, por exemplo. Da mesma forma, você pode estudar muito os livros de filosofia, compreendendo minuciosamente cada um dos seus sistemas filosóficos. Mas se isso não te levar a produzir ideias, questionamentos e respostas que são exclusivamente seus, e se você não adotar tudo isso em sua vida, transformando a forma como você vive e convive com as outras pessoas e com o mundo, então você não é um filósofo, mas sim um estudioso da filosofia. A filosofia, então, é um modo de vida, assim como a religião. Aliás,
Esse é o título de uma obra fantástica do filósofo francês Pierre Hadot, A Filosofia como Modo de Vida, onde ele mostra como que, para os gregos, os caras que inventaram a filosofia, ela era uma forma de viver, uma abordagem perante a vida, e não meramente uma disciplina ou matéria escolar. Então agora nós já temos uma definição mais precisa da filosofia. A filosofia é um modo de vida que busca a salvação do medo da morte, do medo do que é incontrolável e irreversível. É claro que, nesse momento, você pode virar para mim e falar: mas Pedro, a religião não é a mesma coisa? A religião não é um modo de vida que busca a salvação do medo da morte, do incontrolável e do irreversível? E a resposta é sim. Nós podemos sim definir a religião exatamente dessa forma. E, de fato, é assim que muitos filósofos e estudiosos da religião a definem. Mas então, seria a filosofia sinônimo de religião? E a resposta é não. A filosofia e a religião são coisas diferentes. Porque, apesar de partirem do mesmo substrato, apesar de partirem do mesmo problema, que é o medo da morte, elas irão propor caminhos muito diferentes como resposta. A religião propõe a salvação através da fé, palavra que deriva do latim fides, que significa confiança, crença, lealdade. É a mesma raiz da palavra fiel, por exemplo. Essa fé, essa confiança, essa crença geralmente é demonstrada perante um outro, perante uma força superior, perante um deus ou deuses ou figuras divinas como Jesus Cristo no cristianismo, ou Mohammed no islamismo, ou mesmo Vishnu e Shiva no hinduísmo e por aí vai. O caminho filosófico, no entanto, é diferente do caminho religioso. Enquanto a religião propõe a salvação através da fé em um deus ou em deuses, a filosofia propõe algo diferente. Novamente, nas palavras do filósofo francês Luc Ferry, a filosofia propõe a salvação através das nossas próprias forças, em virtude apenas da nossa razão, ou seja, em virtude do nosso intelecto, das nossas faculdades intelectivas. Sendo assim, a definição de filosofia que nós temos agora é: a filosofia é um modo de vida que busca a salvação dos medos daquilo que é incontrolável e irreversível, através das nossas próprias forças e em virtude apenas do uso do nosso intelecto humano e, portanto, da nossa racionalidade. É assim que a filosofia é representada em sua origem, séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga. É claro que houve muitos, e até hoje há muitos filósofos que também são religiosos, mas os caminhos entre a religião e a filosofia são muito diferentes. E não é à toa que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. Esse foi o período entre os séculos 5 ou 6 d.C. até a queda do Império Romano Oriental, a queda de Constantinopla em 1453. Nesse período, que a maioria de vocês estudou nas aulas de História, a Igreja Católica dominava o pensamento humano e a fé substituiu quase que totalmente o pensamento racional filosófico. As poucas obras filosóficas dessa época que chegaram até nós, como as obras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, são justamente de santos, ou seja, de religiosos. E elas contêm, além, é claro, de belíssimos pensamentos filosóficos, elas contêm também muitos conteúdos religiosos, que geralmente não são considerados filosóficos pelos estudiosos da filosofia. E, por consequência disso, a faculdade de filosofia, ou pelo menos a maioria delas hoje em dia, passa muito pouco tempo discutindo o pensamento da Idade Média. Afinal, ele é um pensamento fortemente baseado na fé e não na racionalidade. Então, a filosofia é a busca da salvação pelo uso da razão. Essa é a definição mais próxima àquilo que os gregos pretenderam quando criaram a filosofia muitos séculos antes de Cristo. Mais uma vez, eu vou citar aqui o filósofo Luc Ferry. E não é à toa, porque o vídeo de hoje é fortemente baseado nas ideias dele e eu recomendarei algumas leituras ao final. O filósofo é, antes de tudo, aquele que pensa que, se nós conhecermos o mundo, compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto a nossa inteligência o permite, nós vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer os nossos medos. Agora vamos resumir a nossa reflexão até aqui. O ser humano é um ser finito e limitado, mas apesar disso, é um ser dotado de consciência, de racionalidade e, portanto, nós temos consciência das nossas limitações. Isso significa que nós sabemos que iremos morrer e nós sabemos que todos os que nós amamos também irão morrer. Além disso, a nossa consciência, a nossa inteligência faz com que a morte se apresente a nós de uma forma muito mais profunda e ampla.
A morte está nas origens de todas as nossas angústias, ou pelo menos de grande parte delas. E essa morte é tudo aquilo que é irreversível e incontrolável, como por exemplo o passado, que é morto e não voltará mais, ou seja, que é irreversível, ou o futuro, que é morto porque ainda não existe, ou seja, ele é incontrolável. É isso que nos diz Epicuro, filósofo que viveu entre os séculos 3 e 4 a.C. e que foi tão importante que toda uma tradição filosófica recebeu o seu nome, o epicurismo. Epicuro defende a filosofia como uma medicina da alma, cujo principal objetivo é nos fazer compreender que a morte não deve nos amedrontar. E para isso, Epicuro propõe 4 remédios contra os grandes males que são diretamente derivados do fato de que nós somos mortais. Nas palavras dele mesmo, os deuses não devem ser temidos, a morte não deve amedrontar, o bem é fácil de se conquistar e o mal fácil de suportar. O principal discípulo de Epicuro foi o poeta e filósofo romano Lucrécio, que expõe ideias semelhantes em um poema chamado Sobre a Natureza das Coisas. É preciso, antes de tudo, expulsar e destruir esse medo do Aqueronte, o rio dos infernos, que, penetrando até o fundo do nosso ser, envenena a vida humana, colore todas as coisas do negror da morte e não deixa subsistir nenhum prazer límpido e puro. Uma linha semelhante de pensamento em relação à morte é encontrada nas ideias de um cara chamado Epicteto, que nasceu escravo na Grécia no 1º século depois de Cristo e depois conseguiu a emancipação e viveu parte de sua vida em Roma, retornando depois à Grécia, onde ele morreu no século II depois de Cristo. As ideias de Epicteto foram transcritas por um de seus discípulos, chamado Arrian, e hoje Epicteto é considerado um dos maiores pensadores de uma escola filosófica chamada estoicismo, da qual eu já falei no vídeo Controle e Escolhas. Aliás, um elemento central do pensamento de Epicteto é a ideia de que a filosofia é um modo de vida e não simplesmente uma disciplina ou matéria de cunho puramente metafísico. Em um de seus discursos, Epicteto diz aos seus discípulos: "Tens em mente que, para o homem, o princípio de todos os males, da baixeza, da covardia, é o medo da morte? Exercita-te contra ela, que para isso tendam todas as tuas palavras, todos os teus estudos, todas as tuas leituras, e saberás que é o único meio que os homens têm de se tornarem livres." O filósofo francês Michel de Montaigne, um dos principais pensadores do Renascimento na França, que viveu no século XVI, coloca isso tudo em uma belíssima frase, como ele costuma sempre fazer: "Filosofar é aprender a morrer." Nós podemos também falar de Benedito de Spinoza, filósofo nascido em Portugal e que viveu boa parte de sua vida na Holanda no século XVII, também conhecido como Baruch Spinoza, e é certamente o filósofo cujas ideias eu, pessoalmente, mais admiro e que mais inspiram o meu próprio pensamento. Nós podemos mencioná-lo aqui quando ele diz que o sábio é aquele que morre menos do que o tolo. Ou então nós podemos citar Immanuel Kant, um dos principais nomes da filosofia moderna durante o Iluminismo, que viveu no século XIX, quando ele se pergunta sobre o que nos é permitido esperar da vida, tendo em vista o nosso intelecto e as nossas limitações. E, obviamente, também Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX e é um dos grandes pensadores pós-modernos da filosofia, quando ele propõe uma inocência do devir. Essa ideia que é muito próxima ao pensamento das escolas da antiguidade grega, em especial o estoicismo. Certamente, no futuro, eu gravarei vídeos sobre o pensamento de Spinoza, de Nietzsche e sobre os estoicos. Kant, apesar de brilhante, é terrivelmente difícil de compreender. Então, eu terei que pensar como é a melhor forma de expor as ideias dele aqui no canal. Mas, é claro, também é uma possibilidade. Enfim, com isso tudo, eu quero apenas deixar claro que está na raiz do pensamento filosófico resolver este grande problema. Já que nós somos limitados, não somente pelo fato de que nós morremos, que obviamente é uma limitação gigantesca, mas também pelo fato de que existe um enorme número de coisas que são irreversíveis e fora do nosso controle. Então, sabendo de tudo isso, como nós podemos usar o nosso intelecto, a nossa inteligência para viver da melhor forma possível? E você pode agora se perguntar por que a filosofia? Por que escolher esse caminho para a salvação desses grandes medos e angústias que fazem parte da nossa vida? Para mim, uma das mais interessantes respostas a isso vem de Jean-Jacques Rousseau,
filósofo nascido em Genebra, que viveu parte da sua vida na França, no período moderno da filosofia durante o século XVIII. As ideias de Rousseau influenciaram profundamente o pensamento iluminista e também a própria Revolução Francesa. E em um texto chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele faz uma comparação entre o homem, o pombo e o gato. Rousseau nos diz que quando você oferece um prato de frutas ou grãos para um gato, ele morrerá de fome. E da mesma maneira, quando você oferecer a um pombo um prato com as melhores carnes, ele também morrerá de fome. Mas com o ser humano é diferente. O ser humano come a carne, as frutas e os grãos. E não só isso, o ser humano faz jejum, passa fome de propósito. A gente passa fome de propósito fazendo dieta, por exemplo. Ou seja, enquanto pombos e gatos obedecem estritamente uma natureza biológica que os impede de fazer qualquer outra coisa senão aquilo que essa natureza lhes impõe, o ser humano é capaz de lutar contra a sua própria natureza. É óbvio que nós temos uma natureza, afinal, nós somos um animal. Mas, diferentemente dos outros bichos, os seres humanos conseguem lutar contra essa natureza porque nós somos seres livres. Isso, para Rousseau, permite que as sociedades humanas se aperfeiçoem ao longo do tempo. Se você observar uma sociedade de abelhas hoje e comparar com uma sociedade de abelhas 2000 anos atrás, certamente elas serão muito parecidas. Mas as sociedades humanas de hoje e de 2000 anos atrás são terrivelmente diferentes, porque nós conseguimos nos aperfeiçoar ao longo do tempo. A essa capacidade de se aperfeiçoar, Rousseau deu o nome de perfectibilidade. É claro que nós temos também uma capacidade de nos destruir ao longo do tempo. A devastação do meio ambiente que nós estamos vendo hoje em dia e que vem ocorrendo cada vez mais é um ótimo exemplo disso. Mas, na visão de Rousseau, isso se deve a uma liberdade que nós temos de fugir à nossa natureza, de lutar contra ela e agir livremente, inclusive causando nossa própria destruição. Nas palavras do próprio Rousseau, não vejo em todo animal senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza deu sentidos para prover-se ela mesma, e para se preservar, até certo ponto, de tudo que tende a destruí-la ou perturbá-la. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que só a natureza faz tudo nas operações do animal, ao passo que o homem concorre para as suas na qualidade de agente livre. Um escolhe ou rejeita por instinto, o outro por um ato de liberdade, o que faz com que o animal não possa afastar-se da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse vantajoso fazê-lo, e que o homem dela se afaste frequentemente em seu prejuízo. É assim que um pombo morre de fome perto de uma vasilha cheia das melhores carnes, e um gato sobre uma porção de frutas ou de grãos, embora ambos pudessem nutrir-se com alimentos que desdenham. É assim que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes ocasionam a febre e a morte, porque o espírito deprava os sentidos e a vontade fala ainda quando a natureza se cala. Agora você consegue entender essa passagem com mais clareza. Ele está dizendo que, diferentemente dos outros animais, nós, seres humanos, agimos de forma livre. E a nossa liberdade pode, inclusive, nos levar a prejuízos, como cometer excessos e morrer por causa disso. Coisa que parece até antinatural, contra os nossos sentidos, contra a nossa natureza. Afinal, a natureza dos animais naturalmente os faz querer viver. É claro que nós podemos levantar questionamentos. Primeiro, eu não sei se os pombos da época do Rousseau eram iguais aos pombos aqui de São Paulo, mas pode ter certeza que o pombo de São Paulo comeria carne, grão, fruta, papel, lata, o gato e tudo mais que a gente colocasse na frente dele. Além disso, obviamente o Rousseau não entendia muito bem de biologia e da diferença entre espécies distintas. E uma última crítica que nós podemos fazer ao Rousseau é apenas dizer que talvez a nossa natureza seja mais complexa do que a dos outros bichos. E que, portanto, ela envolva também essa capacidade de se aperfeiçoar. Ou seja, nós podemos dizer que a perfectibilidade faz parte da natureza humana. E, de fato, é isso que as pesquisas científicas parecem apontar hoje em dia. Sobre isso, eu recomendo sempre o fantástico professor de psicologia da Universidade de Harvard, Steven Pinker, no livro Tábula Rasa. Apesar dessas críticas, o pensamento de Rousseau contém uma ideia que é irrefutável.
o ser humano é diferente dos outros bichos. Nós não somos tão diferentes quanto nós gostaríamos, porque nós somos, sim, bichos, e nós temos, sim, uma natureza. Nós obedecemos, sim, às leis naturais, e isso Steven Pinker explica detalhadamente em seu livro. Mas, ainda assim, nós construímos estações espaciais. Nós aumentamos a nossa sobrevivência absurdamente nas últimas décadas. Nós somos capazes de estudar coisas muito complexas como a filosofia ou a física quântica, e tudo isso nos ajuda a viver cada vez melhor. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que, nesse sentido, eu sou um otimista. E eu vejo que os dados científicos apontam claramente para um fato de que nós estamos vivendo muito melhor hoje do que nós vivemos no passado, ao contrário do que os noticiários de TV nos dizem e que fazem parecer que o mundo é uma grande catástrofe. Mas por quê? Por que nós somos diferentes? O que nos permite esse aperfeiçoamento e essa liberdade? Qual é a raiz da nossa perfectibilidade? A resposta é óbvia: o nosso intelecto. A nossa razão, as nossas faculdades intelectivas que permitem que nós pensemos de maneira racional como nenhum outro animal é capaz. Então, finalmente, eis aí a resposta para a pergunta que eu fiz lá atrás. Por que escolher a filosofia como modo de vida para buscar a salvação dos nossos medos e angústias? A resposta é: porque a filosofia é o modo de vida mais humano. Porque a filosofia, ao propor que nós busquemos a salvação através da razão, nos propõe usar aquilo que nos torna especiais, aquilo que nos torna distintos dos outros bichos, aquilo que nos torna humanos com H maiúsculo. Então, agora nós temos uma definição ainda mais completa da filosofia. A filosofia é um modo de vida que busca a salvação dos grandes medos e angústias, do medo da morte, daquilo que é irreversível e incontrolável. Essa busca, na filosofia, é realizada através do uso da razão, da racionalidade, das faculdades intelectivas humanas. Devido a isso, a filosofia é também o modo de vida mais humano, pois ele nos propõe a busca pela salvação usando aquilo que nos é único e que nenhum outro animal possui: a racionalidade. Você pode, é claro, optar por viver como um gato, como um pombo ou como gado, e de fato, muita gente faz isso. Mas a filosofia, em essência, é um grito de liberdade, é um suspiro de lucidez dentro dessa caótica natureza de instintos e desejos animalescos, que faz, sim, parte da vida humana. Como disse o filósofo inglês John Stuart Mill, que viveu na Inglaterra no século XIX, é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser Sócrates insatisfeito do que um imbecil satisfeito. E se o imbecil ou o porco são de opinião diferente, é porque só conhecem um lado da questão, o deles. A outra parte, para fazer a comparação, conhece os dois lados. Eu acho essa uma das passagens mais fantásticas da filosofia, porque ela exprime uma ideia central do pensamento filosófico. Sim, a filosofia busca a salvação dos medos e angústias, mas essa salvação não é a qualquer custo. Ela é uma salvação que tem por condição a verdade, ou pelo menos a busca pela verdade através do uso da racionalidade, e, portanto, ela não se contenta com enganações, com respostas erguidas sobre alicerces falsos, mentirosos e fracos. A salvação, para a filosofia, não pode ser irracional, devido ao fato de que, justamente por ser irracional, já não é salvação coisa nenhuma. E eu gostaria, nesse momento, que você parasse para pensar no número de gurus que existem hoje em dia, prometendo para nós salvação das angústias, salvação dos medos através de argumentos falaciosos, de mentiras e, em essência, de argumentos completamente irracionais. Além disso, pare para observar como, na sociedade em que nós vivemos, diversos modos de vida são impostos e muita gente acredita que eles são a solução, que eles são suficientes para diminuir as nossas angústias, os nossos medos, a nossa ansiedade e insegurança com aquilo que nós não somos capazes de controlar. As capas de revista são um perfeito exemplo disso. Veja as capas da revista Nova, por exemplo, que prometem felicidade, sucesso no emprego e por aí vai, sempre em regras muito simples de seguir. 50 maneiras de conquistar o homem dos seus sonhos. 200 posições sexuais para arrasar na cama. 80 erros que impedem você de ser promovida. E não me tomem por um preconceituoso em relação às mulheres, porque hoje em dia nós temos a versão masculina da revista Nova, a revista Men's Health,
uma espécie de revista Cláudio, que promete exatamente as mesmas coisas, só que para o sexo masculino. A filosofia é um modo de vida que vai na contramão de tudo isso, pois propõe o uso da racionalidade para guiar as nossas vidas, e justamente por isso a filosofia é angustiante. Ela não é fácil ou simples. Ela nos deixa muitas vezes com a cabeça fervendo, com cada vez mais questionamentos. Mas para o filósofo isso é bom. Isso nos faz ser mais humanos. Isso nos faz viver a vida de uma maneira mais livre. Você pode discordar, é claro, e acreditar que, como diz o ditado, ignorance is bliss. Ou seja, a ignorância é uma bênção. A ignorância traz felicidade, enquanto o conhecimento só traz angústia. Mas, nesse sentido, eu discordo um pouco do John Stuart Mill. Eu não acho que, após conhecer os dois lados, o lado do imbecil e o lado de Sócrates, eu não acho que seja possível escolher livremente entre os dois lados. Eu acredito que, uma vez que você cruza uma certa linha invisível, um certo momento de vida, onde você começa a olhar para as coisas de maneira mais racional, é impossível olhar novamente para o mundo de forma irracional. É impossível voltar a ser porco. É impossível voltar a viver como gado, guiado pelos seus instintos animalescos e nada mais. Então, eis aí para vocês o que é a filosofia. E para terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de explicar as 3 dimensões da filosofia e qual é o papel de cada uma delas nessa busca pela salvação que eu expliquei até agora. A primeira dimensão da filosofia é a teoria, palavra que tem origem grega e significa, em essência, contemplar o divino. Perceba que divino aqui é visto não como um deus ou deuses, mas sim aquilo que é maravilhosamente complexo, aquilo que é belo, estarrecedor e terrivelmente complexo. Isso é o divino, e é óbvio que Deus, para as religiões monoteístas, é divino. Afinal, Deus é maravilhosamente complexo, Deus é belo e estarrecedor em sua complexidade. Mas o mesmo é verdade para o universo em que nós vivemos, para o nosso cosmos. Mesmo que você não acredite em Deus, você deve concordar comigo que o universo em que nós vivemos é maravilhosamente complexo. E nesse sentido, ele é divino. Contemplar o divino, teoria, significa compreender o universo, compreender esse mundo em que nós vivemos, compreender sua complexidade maravilhosa e estarrecedora. A teoria filosófica, então, essa primeira dimensão da filosofia, envolverá um minucioso estudo para compreender o mundo, para compreender a lógica de funcionamento do mundo. E esse estudo será pautado exclusivamente no uso da razão, da racionalidade. E não é à toa que, pelo menos desde Platão, a filosofia utiliza as ciências como ferramentas teóricas. Ou seja, para compreender o universo, para compreender o mundo, a filosofia sempre utilizou o conhecimento científico. Isso é relativamente óbvio quando nós paramos um pouco para pensar. Afinal, se teoria significa compreender o mundo, compreender a complexidade maravilhosa do universo, não há melhor ferramenta do que as ciências para isso. Para compreender o mundo, eu preciso entender os seres vivos. E quem melhor do que a biologia para nos ensinar isso? Para compreender o mundo em que nós vivemos, eu preciso compreender como funcionam os seres humanos. E quem melhor do que a psicologia, as neurociências, a sociologia e a antropologia para nos ajudar nisso? Para compreender o universo, quem melhor do que a astrofísica, a astronomia e a cosmologia para nos ajudar nessa grande jornada? Veja que a ciência é uma ferramenta de compreensão da realidade, de compreensão racional do mundo, de entendimento racional do universo. E, por isso mesmo, ela é essencial à filosofia, porque ela é o que permite que a teoria filosófica seja sólida, que ela seja baseada em conhecimentos e ideias que de fato procedem, que são verdadeiros, ou pelo menos provisoriamente verdadeiros, até que uma resposta melhor seja encontrada. Nesse sentido, a filosofia sem a ciência é um barco furado. E a ciência sem a filosofia é um barco à deriva, sem rumo. Pois bem, então teoria é a primeira dimensão da filosofia. Mas a filosofia não para por aí, e sua segunda dimensão é chamada de moral ou ética. Perceba que eu estou usando moral e ética como sinônimos, porque, no fim das contas, essas duas palavras são sim sinônimos. Moral vem do latim, ética vem do grego, e ambas significam a mesma coisa.
os costumes, as práticas, aquilo que se faz. É claro que, por existirem dois termos, muitos filósofos vão dizer que moral é uma coisa e que ética é outra. Por exemplo, para o filósofo Michel Foucault, moral tem um significado específico enquanto ética tem outro significado. O mesmo nós podemos dizer de Kant e de tantos outros filósofos. Mas os conceitos de moral e ética para Kant, Foucault e os demais filósofos são diferentes entre si. Como nós estamos fazendo uma introdução ao pensamento filosófico, então nós vamos utilizar ética e moral como sinônimos perfeitos. E o que é essa segunda dimensão da filosofia? O que é filosofia moral? O que é, em outras palavras, a ética? Vamos voltar um pouco. Teoria é compreender o mundo, compreender o universo e o seu funcionamento. Mas, após compreender o mundo, após ter uma boa noção racional de como o mundo funciona, nós precisamos refletir sobre qual é a melhor forma de viver e de conviver nesse mundo que foi racionalmente compreendido. Esse é o papel da filosofia moral. Trata-se da rigorosa reflexão racional a respeito da melhor forma de conduzir as nossas vidas neste mundo e da melhor forma de convivermos com os outros seres humanos neste mundo. Não é à toa que hoje nós temos um campo chamado neurofilosofia, que tem grandes pensadores como a fantástica Patricia Churchland. Esse pessoal da neurofilosofia usa as neurociências para fazer uma teoria, para entender como funciona o mundo dos seres humanos. Depois, eles utilizam esse conhecimento para refletir sobre as melhores formas de viver e conviver, tudo com base nesse conhecimento teórico. Ou seja, eles fazem filosofia moral, eles refletem a respeito dos aspectos éticos da vida humana baseando-se numa teoria neurocientífica. Finalmente, depois de investigar racionalmente como funciona o mundo, ou seja, de criar uma teoria, e depois de refletir racionalmente sobre as melhores formas de viver e conviver nesse mundo, resta apenas uma coisa: adotar tudo isso em nossas vidas para que a vida seja, de fato, uma vida filosófica. Essa terceira dimensão é justamente a salvação, também chamada de soteriologia, que vem do grego soteros, que significa salvação, e é por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. A terceira dimensão da filosofia, então, é a doutrina de salvação, também conhecida como sabedoria. Ela envolve viver de acordo com as respostas encontradas nas dimensões teórica e moral. Ela envolve, portanto, adotar as respostas e, finalmente, salvar-se das angústias, finalmente, vencer os medos. Como diz o filósofo André Comte Sponville, o sábio não precisa mais filosofar, porque ele já encontrou a salvação. Ele já encontrou as respostas e ele já adotou essas respostas em sua vida. E por isso mesmo ele já não se angustia mais, ele já não precisa mais da filosofia, afinal, a filosofia surge justamente das angústias. Sócrates talvez seja o único exemplo de sábio que nós conhecemos. E tem gente que diz que ele não existiu, apesar dos indícios históricos indicarem que, muito provavelmente, ele de fato tem existido. Sócrates foi o cara que usou a racionalidade para encontrar as respostas e, após encontrar essas respostas, ele seguiu sua vida livre de angústias, livre desses grandes medos. Pelo menos o Sócrates descrito por Platão, o Sócrates que é personagem dos livros de Platão, certamente esse Sócrates era um sábio. Quando é condenado à morte no livro de Platão chamado Apologia, Sócrates não sofre. Ele não fica com raiva ou com medo. Ele já não teme a morte. Ele já não teme aquilo que está fora do seu controle ou que é irreversível. Ele é sábio. Ele encontrou a sabedoria. Ele refletiu sobre o mundo, ou seja, criou uma teoria. Após essa reflexão, ele refletiu sobre a melhor forma de viver e de conviver nesse mundo. Ou seja, ele criou uma ética. E depois de tudo isso, ele adotou essas respostas em sua vida e finalmente deixou de sofrer. Deixou de se angustiar. Isso é ser sábio. E a sabedoria é a terceira dimensão da filosofia. Mas, pelo visto, a sabedoria é impossível, ou pelo menos muito difícil para nós. Então, pelo menos para mim, que com certeza não sou sábio, afinal, eu sofro, eu me angustio, eu tenho medos e ansiedades. Mas, pelo menos para mim, a sabedoria é um ideal, uma bússola que eu tento criar para me guiar, para fazer com que eu sofra menos, com que eu morra menos, com que eu viva mais, com que amanhã meu sofrimento seja menor do que ele é hoje. Veja também
que se nós substituirmos a razão pela fé, nós temos nas religiões teoria, ética e sabedoria. O Gênesis da Bíblia é uma teoria baseada na fé. Os 10 mandamentos bíblicos são preceitos éticos baseados na fé. Jesus Cristo foi um sábio, pois ele conseguiu, através da fé, compreender o mundo e o seu funcionamento. E além disso, através da fé, Jesus criou uma ética, uma reflexão sobre a melhor forma de viver e conviver. Como eu vos amei, também vós deveis amar uns aos outros. Essa frase, que representa de maneira contundente o cristianismo, é uma conclusão moral. É um imperativo moral que Jesus propõe com base na fé em Deus. Jesus, o Cristo de Deus, atingiu a sabedoria através da fé. Ou seja, ele se livrou das angústias, dos medos da morte, do incontrolável e da irreversibilidade. Mas, diferentemente de Sócrates, que utilizou o caminho da razão, Jesus utilizou o caminho da fé. É notável a sabedoria religiosa de Jesus quando, pregado em uma cruz, em um processo sabidamente doloroso e angustiante, Jesus diz calmamente: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é um sinal claro de um homem que superou os grandes medos primordiais, os medos da morte, do incontrolável e do irreversível. E o mesmo pode ser dito de Mohammed ou de Buda, por exemplo, sábios religiosos que encontraram a salvação através da fé. Você pode ser ateu, você pode não acreditar no Deus cristão ou no Deus islâmico, mas eu quero apenas que você perceba como essas grandes religiões, que são sistemas de pensamento importantíssimos para o nosso mundo, eu desejo que você compreenda como essas grandes religiões encontraram respostas para a questão da salvação, utilizando um outro caminho, um caminho diferente da racionalidade, que é o caminho da fé. Filosofia e religião, portanto, são muito semelhantes em seu substrato, em seu problema original, a busca pela salvação dos medos primordiais. Elas vão divergir apenas no caminho proposto. Por um lado, a filosofia propõe a salvação pelo uso da razão. Por outro, a religião propõe a salvação pelo exercício da fé. Ambos são modos de viver, jeitos de viver. Não basta estudar, não basta aprender. Deve-se adotar as respostas para viver melhor, para morrer menos, para livrar-se dos medos. E para finalizar, eu quero retornar à ideia de que a filosofia é um modo de vida. Isso tem uma implicação radical para a maneira como nós compreendemos a filosofia. Afinal, é muito frequente você ouvir as pessoas falando coisas como eu sou aristotélico, eu sou platônico, eu sou kantiano, eu sou nietzscheano e por aí vai. É claro que você pode ter um carinho maior pelas ideias de uma ou de outra escola filosófica, mas se a filosofia é um modo de vida, se a filosofia é uma forma de abordar a vida, e a vida obviamente é uma empreitada individual, afinal, ninguém viverá a sua vida e você não viverá a vida de ninguém. Isso significa, então, que as respostas filosóficas, por definição, não são únicas. E, além disso, elas serão profundamente individuais. É claro que, apesar da vida ser uma empreitada individual, nós somos um animal social, um animal político, como disse Aristóteles. E para isso existem as reflexões morais ou éticas. Mas eu quero apenas dizer que, se você é mariana, sua filosofia será mariânica. Se você é Paulo, sua filosofia será páulica. E talvez a filosofia mariânica tenha forte influência das ideias de Aristóteles e dos estoicos, por exemplo. Talvez a filosofia páulica tenha sido influenciada pelos iluministas do século XVIII. Aliás, certamente elas serão influenciadas, elas terão influências de sistemas filosóficos anteriores, porque a filosofia é um campo do conhecimento essencialmente histórico, onde as ideias foram se construindo e reconstruindo ao longo dos séculos. Mas, ainda assim, a vida é sua e de mais ninguém. E isso significa que as respostas para as grandes angústias da vida que você encontrar serão suas e não poderão ser copiadas de outra pessoa, mesmo de uma pessoa genial como Aristóteles. A não ser, é claro, que você acredite que é possível duas pessoas viverem a mesma vida, viverem a exata mesma vida, com as exatas mesmas angústias e que as exatas mesmas respostas caberão a ambas. Essa ideia da responsabilidade estar sobre nós é central ao pensamento de um importante movimento filosófico que existiu entre os séculos XIX e XX, o existencialismo.
O filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre disse a famosa frase: "O homem está condenado a ser livre". Essa frase traduz um aspecto importante da condição humana que é presente, de certa forma, desde a origem da filosofia. Nós somos seres livres. O nosso pensamento é livre. E, portanto, é de nossa responsabilidade a forma como nós pensamos e vivemos neste mundo. Nesse momento, você pode me contrariar. Mas, Pedro, eu sou livre, é claro, mas eu não tenho controle nenhum sobre o que as outras pessoas fazem comigo. E para isso, Sartre também tem uma resposta. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Perceba então que a vida é sua. A liberdade de pensar é sua. Você escolherá o caminho para a salvação. Você construirá as respostas nessa tentativa de se livrar dos medos primordiais. Nesse caminho, você certamente se apoiará nas ideias dos gigantes pensadores que vieram antes de nós. Mas, no dia em que você conseguir se erguer, no dia em que você se levantar e estiver mais próximo da sabedoria, isso só terá ocorrido porque você foi capaz de encontrar sozinho as perguntas e as respostas certas. E elas serão, com certeza, só suas. Como sempre, você encontra todas as referências do que eu falei nesse vídeo na descrição abaixo. Como eu disse, o vídeo de hoje é profundamente inspirado nas ideias do filósofo francês Luc